Salve, salve, galerinha! Mais uma aula de produto escalar. Nessa aula teremos o seguinte exemplo a ser resolvido. Eu quero decompor o vetor V de coordenadas 3, menos 4, 2, na soma de dois vetores, sendo que um deles seja paralelo ao vetor U e o outro ortogonal ao mesmo vetor U. Então a ideia é o seguinte, eu tenho o vetor, eu quero decompor o vetor V de forma que uma componente seja paralela a U e a outra componente seja paralela a B. Então decomposição de soma nesse estilo de tal modo que o vetor V na prática será o quê? Será a hipotenusa desse triângulo retângulo, ok? Então vamos lá. Então tem o vetor V, o vetor U. Vou projetar aqui. Então, decompus o vetor V na soma de dois vetores, um paralelo e um ortogonal. São esses dois vetores em preto. Observe o seguinte, eu estou projetando V em U. Tudo bem? Se eu estou projetando V em U, eu consigo escrever o vetor V como soma do quê? Dessa componente paralela, que é projeção de V em U, mais essa componente ortogonal, que na aula anterior chamamos de vetor altura. Tudo bem? Então eu tenho esse vetor aqui é o vetor altura, e esse outro vetor é o vetor projeção de V em U. Só apagar aqui, projeção de V em U. Beleza? Então agora, visto que entendemos o enunciado e conseguimos traduzir o enunciado para um equacionamento matemático, vamos aos cálculos. Isso daqui eu tenho que calcular, isso daqui eu tenho já, isso daqui eu também tenho que calcular, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular o vetor projeção de V em U. Então o vetor projeção de V em U, eu estou projetando ele em U, então ele tem que ser o quê? Paralelo a U. Então isso daqui é V escalar U. U. Pronto. Esse número multiplica esse vetor. Então vamos lá. Como é que eu calculo o produto escalar entre o vetor U e V? Deixa eu só colocar eles aqui explicitamente, um embaixo do outro. O vetor V é 3 menos 4, 2. O vetor U é 1, 0. Então, o escalar V ou V escalar U é primeiro com primeiro, 3, mais segundo com segundo, menos 4, mais terceiro com terceiro. Então, a projeção fica igual a... Só calcular primeiro separadamente, para ficar mais organizado a aula. Então, vou calcular V escalar U. Então, isso daqui fica 3, né? Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. 3 menos 4 mais 0. Isso daqui dá menos 1. Tudo bem, galerinha? Agora, preciso calcular o escalar U. O escalar U a gente já sabe o quê? Que é o tamanho do vetor U ao quadrado. E aí eu fico com 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que dá 1, 1, 0. Isso daqui é 2. Com isso, eu obtive o vetor projeção de V em U. Isso daqui dá menos meio, que multiplica o vetor U. O vetor U tem coordenadas 1, 1, 0. Então, o vetor projeção de V em U é igual ao vetor menos meio, nada.
Pego essa informação e substituo aqui, né, galera? Então, se o vetor V é a projeção mais o vetor H fica igual a quanto? O vetor H, só mudar a cor, então obtive isso, certo? Ok. Agora, o vetor H, maior próximo da cor, que esse azul parece preto, né? Esse azul é preto. Vamos botar um laranjinha. Então, o vetor H é igual a, passo a projeção para lá, o sinal troca do vetor, o vetor oposto, né? V menos projeção de V em U. A projeção eu acabei de calcular aqui, né? Então, só substituir e fazer essas contas. Então, o vetor H fica igual a o V, que tem coordenadas 3, menos 4, 2, menos esse vetor menos meio, zero. Veja que eu tenho um sinal de menos, né? Menos com menos, mais. Então, na verdade, vai ser o quê? Vou ficar 3, olha para a primeira componente, 3 menos meio é 3 mais meio. A segunda componente fica menos 4 com mais meio. A terceira componente fica 2 menos 0, 2. Finalizando essa conta, eu tenho o quê? 3 mais meio é 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 7 sobre 2. Menos 4 vezes 2, menos 8, mais 1, menos 7 sobre 2, 2, 2. Interessante que é o quê? Obtive o vetor, os vetores desejados na questão. Por quê? Porque ele pediu para decompor, olha aqui, decompor o vetor V, na soma de dois vetores, primeiro vetor, segundo vetor. O primeiro vetor eu obtive aqui, que foi essa projeção de V em U, e o segundo vetor eu obtive aqui. Se você pegar e somar esse vetor com esse, o resultado tem que dar 3 menos 4, 2. Tudo bem? Aquele abraço e até a próxima aula.